pessoal, dando continuidade ao nosso módulo 3, nossa segunda aula, nós vamos falar sobre as cultivares, falar aí das características agronômicas, as cultivares transgênicas, e vamos falar sobre as rotações, rotação de culturas, o conceito de rotação de culturas e a sucessão de culturas. Cultivares. Então, o que são cultivares? Uma definição básica de cultivares é que é um material com algumas características definidas. Essas características, ela pode ser visíveis ou não. E que é usado comercialmente. Então, essas características elas são conhecidas como características agronômicas. E quais as características agronômicas de um cultivar? Para cada cultivar, soja, milho, feijão, algodão, amendoim e arroz, essas características elas são distintas. Então, de um modo geral, as características agronômicas desejáveis de um cultivar podem ser as seguintes: número de dias para o florescimento, ciclo, altura da planta, comprimento de espigas, comprimento de vagem, número de grãos espiga-vagem, massa de 100 grãos, produtividade, diâmetro de colmo e acamamento. Essa característica acamamento ela é trabalhada nas mais diversas culturas. É uma característica muito importante no que diz respeito à colheita mecanizada. Como escolher uma cultivar? A cultivar ela pode ser responsável por grande aumento na produção e a escolha correta da semente pode ser a razão do sucesso ou insucesso da lavoura. Então existem centenas de cultivares disponíveis no mercado e eles adaptadas a diferentes regiões do país. Então, na escolha tem que levar em consideração, logicamente, a região que vai ser trabalhada essa cultivar. Ao escolher um cultivar, deve-se atentar pelo seguinte: considerar a finalidade do cultivo, a época do plantio, o nível de tecnologia utilizado, capital financeiro disponível e o ciclo. E quais os tipos de cultivares? No mercado de sementes são encontrados dois tipos de cultivares, que são as variedades e os híbridos. As variedades possuem maior adaptabilidade, porém menor produtividade em relação aos híbridos. As variedades são populações melhoradas, que por apresentam a maior variabilidade genética, ela possui maior capacidade de adaptação a determinado ambiente. Portanto, as variedades possuem maior adaptabilidade, porém menor produtividade em relação aos híbridos. Por quê? Elas apresentam plantas com maior desuniformidade, por exemplo, plantas de diferentes tamanhos, e não possuem um padrão definitivo. Isso vem em consequência da variabilidade genética. Geralmente são indicadas para pequenos produtores. As variedades são indicadas para pequenos produtores, principalmente na agricultura familiar. Suas sementes podem ser colhidas, multiplicadas e utilizadas sem redução na produtividade. Já os híbridos são mais utilizados por produtores que empregam alta tecnologia, pois têm um maior custo. Elas possuem alta uniformidade de plantas e maior produtividade. Normalmente, quanto maior o potencial produtivo da cultivar, maior será o preço da semente. Como que esses híbridos podem ser classificados? Eles são classificados em intervarietal,
O intervarietal, ele é oriundo do cruzamento entre duas variedades. Já vimos o conceito de variedades. O híbrido simples é o cruzamento entre duas linhagens. Mas o que é linhagem? Vamos entender o que é a linhagem. Os indivíduos de uma mesma linhagem, por exemplo, vamos pegar aqui a planta de milho. Então, os indivíduos, eles são puros, ou seja, são idênticos. Não possuem variabilidade genética, azão, azão ou azinho, azinho. Entretanto, são poucos produtivos. Cruzamento de duas linhagens diferentes, azão, azão, com azinho, azinho, produz o híbrido simples, ou seja, suas plantas também são idênticas. Não possuem variabilidade genética, azão, azinho. Então, por esse motivo, elas são bastante uniformes, além de serem altamente produtivos. O híbrido duplo, ele é oriundo do cruzamento de dois híbridos simples. E o triplo, o híbrido triplo, ele é oriundo do cruzamento de um híbrido simples com uma linhagem. Então, os híbridos só têm alto vigor e alta produtividade em um único plantio, diferente das variedades, sendo necessária a aquisição de semente todos os anos, ou seja, os grãos colhidos não podem ser utilizados como sementes. Se os grãos colhidos forem semeados, dependendo do tipo do híbrido, o que é que vai acontecer? Uma redução de 15% a 40% na produtividade, vai haver uma perda de vigor e grande variação entre plantas. Então, ele vai perder as características agronômicas trabalhadas na aquisição desse híbrido. E os cultivares transgênicos? O que são os cultivares transgênicos? É um conceito dado por Genetical, são aquelas que tiveram seu DNA modificado pela inserção de material genético oriundo de outros organismos vivos, que podem ou não pertencer ao reino Plantae. Essa alteração gênica possibilita o surgimento de uma espécie que muito dificilmente apareceria no meio ambiente, através dos métodos convencionais. Então, as plantas transgênicas resultam de experimentos e técnicas da biotecnologia e engenharia genética, que objetivam a introdução ou alteração das características específicas. Com essas técnicas, é possível reunir materiais gênicos de espécies divergentes para obter características que não seriam obtidas em programas tradicionais de cruzamento, os programas de melhoramento genético. A biotecnologia é um ramo da ciência que aplica os conceitos da moderna engenharia genética na geração de novos produtos na agricultura. A engenharia genética é a parte da biotecnologia responsável pela compreensão do funcionamento dos genes e a capacidade de manipulá-los em laboratório. Então, como que é criado uma planta transgênica? Como se produz? Então, plantas transgênicas, elas recebem um ou mais genes de outros seres vivos com o objetivo de apresentarem novas características. Então, no Brasil, atualmente, somente soja, milho e algodão transgênico são cultivados comercialmente. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro, se identifica e faz o isolamento da característica que quer ser trabalhada. Depois seleciona-se o gene ou os genes responsáveis pela expressão dessa característica. Em seguida, ocorre a transformação, que é a inserção do gene de interesse no genoma da planta a ser transformada. Então, há diversos métodos para realizar esse processo. Então, os dois principais é a biobalística e a Agrobacterium tumefaciens. A biobalística são pequenas esferas de ouro ou tungstênio contendo material genético que são disparadas em direção ao tecido do organismo-alvo. O gene de interesse chega ao núcleo celular e é integrado ao genoma de célula da célula vegetal. No método da Agrobacterium tumefaciens, a bactéria do solo, que naturalmente transfere parte do seu DNA para o vegetal, então usa-se esse micro-organismo como vetor, inserindo na bactéria o gene de interesse e colocando em contato com as células vegetais. Em um terceiro momento se faz a seleção, vai ser a identificação das células que receberam os genes
né, ou o gene de interesse, e para isso as células vegetais são avaliadas em condições de cultivo. Em seguida é feita a regeneração, que é a obtenção da planta completa a partir da célula vegetal transformada. Esse processo é realizado cultivando os fragmentos do tecido vegetal modificado. Em seguida é feito os testes de biossegurança. Durante todo o processo de desenvolvimento do transgênico, são realizados testes de biossegurança em laboratórios, em casa de vegetação e em campos experimentais. Nessa fase, também são realizados testes para avaliar a segurança da planta transgênica para a saúde humana, animal e para o meio ambiente. E, por fim, a aprovação. Depois de passar pelos testes de biossegurança, a planta pode ser submetida à avaliação dos órgãos reguladores de diferentes países. No Brasil, o órgão responsável por essa avaliação é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. A rotação de culturas. A rotação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. É feito trocando as culturas a cada novo plantio, de forma de que as necessidades da adubação sejam diferentes a cada ciclo. Então, consiste em alternar espécies vegetais numa mesma área agrícola. E qual a sua importância? A rotação de culturas consiste em alternar de forma ordenada diferentes espécies vegetais em determinado espaço de tempo na mesma área e na mesma estação do ano. Então, as espécies escolhidas elas devem ter, ao mesmo tempo, propósito comercial e de recuperação do solo. Isso é fundamental. E dessa forma, evita-se também o desenvolvimento de pragas e doenças devido à alternância nas espécies de plantas hospedeiras. Então, esse ciclo, que a gente chama de rotação, favorece a diminuição de pragas e doenças. Então, a monocultura, que é o cultivo de uma única cultura durante várias safras, ou até mesmo a sucessão de culturas, que é a alternância entre duas culturas na mesma área, cada uma cultivada em uma estação do ano, safra e entre safra, tende a provocar a degradação física, química e biológica do solo. Vimos isso em aulas anteriores. Então, esse sistema também pode provocar a queda da produtividade das culturas, né, a monocultura, pois favorece o desenvolvimento de pragas, doenças e plantas daninhas. Com a adoção da prática de rotação de culturas, esses efeitos podem ser revertidos ou até minimizados. Então, a prática ela oferece benefícios que ajudam a conservar e proteger o solo. Também promove maior diversidade de espécies, ou seja, maior sustentabilidade na produção agrícola. E quais os benefícios da rotação de cultura? Os benefícios da rotação de cultura são os seguintes: melhoria das características físicas, químicas e também biológicas do solo, auxílio no controle de plantas daninhas, doenças e pragas, reposição de matéria orgânica e proteção do solo de ações climáticas e viabilização do sistema de plantio direto e dos seus efeitos sobre a produção agrícola e sobre o ambiente como um todo. E o principal, o aumento da produtividade. Como adotar essa prática? No planejamento da rotação de culturas, devemos levar em consideração o seguinte: o uso preferencialmente de plantas comerciais, pois o uso dessas plantas ela implica em geração de renda ao produtor. Não basta só rotacionar, tem que ter alguma renda para que a propriedade seja lucrativa. Utilização de culturas que possuem sistemas radiculares diferentes, gramíneas e leguminosas, por exemplo, onde cada espécie deixa um efeito residual positivo para o solo e para a cultura sucessora. Sempre que possível, associar espécies que produzam grande quantidade de biomassa e também de rápido desenvolvimento, cultivadas isoladamente ou em consórcio com culturas comerciais. Então, nesse planejamento, é necessário considerar que não basta apenas estabelecer e conduzir a melhor sequência de culturas, né? Então, diferentes divisões na propriedade serve para fazer essa rotação de forma cronológica e de forma que cada cultura sucessiva
ela consiga se adaptar ao meio em que ela está sendo cultivada, né? É necessário também que o agricultor utilize todas as demais tecnologias à sua disposição. Aqui a gente pode destacar o seguinte: aplicar as técnicas específicas para o controle de erosão, utilizar cultivares adaptadas, atentar para a qualidade e tratamento das sementes, época e densidade de semeadura, uso de defensivos para controle de plantas daninhas, pragas e doenças, e a calagem e adubação. Então, a escolha das culturas para a diversificação deve ser feita com embasamento técnico apropriado para cada região produtora, levando-se em consideração a disponibilidade de sementes. Mesmo assim, essas espécies também possuem o seu desenvolvimento dependente das condições do solo, do clima e da época de cultivo. Independente da cultura comercial utilizada e da região, elas são importantes para a produção de palhada e para o controle de erosão. Geralmente essas espécies produzem grandes quantidades de biomassa. Podem ser cultivadas isoladamente ou em consórcio com outras culturas. Dessa forma, propiciam excelentes condições para a manutenção de altas produtividades ou para a recuperação de áreas degradadas. Então veja aí tamanha importância da rotação de culturas. Aqui está um modelo de um sistema integrado de rotação de culturas. Então veja que no primeiro ano, entre outubro a final de janeiro, aí houve o cultivo da soja, em seguida vem com o milho safrinha mais a crotalária e no final a crotalária. Então no segundo ano já entra com a soja, o milho safrinha mais a braquiária e a braquiária. No terceiro ano vem a braquiária seguida da soja, e aí no terceiro momento uma rotação com sorgo mais braquiária ou pé de galinha mais a crotalária e a braquiária sozinha. No quarto ano vem o nabo forrageiro, o milheto e a crotalária. Depois ele pode entrar com o plantio do arroz e alguns consórcios com coberturas vegetais. Então não é regra, tá? Aqui é só um modelo utilizado. Esse modelo é bastante utilizado na região central e sul com relação à soja. Então um modelo básico de rotação de culturas. Logicamente que para nossas condições isso aí tem que ser adaptado. Então, nessa nossa videoaula, nós vimos que as cultivares apresentam características agronômicas distintas. Vimos também que existem centenas de cultivares disponíveis no mercado, adaptadas às diferentes regiões do país e para qualquer sistema de produção. No mercado de sementes são encontrados dois tipos de cultivares, as variedades e os híbridos. Vimos que as plantas transgênicas resultam de experimentos e técnicas da biotecnologia e engenharia genética. A rotação de cultura é uma técnica agrícola de conservação que visa diminuir a exaustão do solo. Para adotar a prática de rotação de culturas, é necessário que o agricultor utilize todas as técnicas em sua disposição para a obtenção de máxima eficiência na melhoria da capacidade produtiva do solo. E finalizamos sabendo que a rotação de culturas propicia excelentes condições para a manutenção de altas produtividades ou para a recuperação de áreas degradadas.